Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre as dificuldades que os direitos humanos encontram para serem efetivados no Brasil. São muitos os encargos que decorrem dessa ideia dos direitos humanos, porque a gente entende muito equivocadamente o que eles significam. Pensem comigo, vejam se não é comum as pessoas dizerem assim: cara, Pri, os direitos humanos eles só protegem bandidos, pô. Então a gente vai lá no sistema carcerário, tem um bocado de gente que cometeu crime e os órgãos de defesa dos direitos humanos, tudo lá, pô, tentando ajudar esse pessoal. A gente ouve muito isso aqui no Brasil. E ouve muito isso nas mídias também, não é assim? Só que bora pensar aqui um pouco além dessas frases que a gente ouve o tempo todo, sobretudo nas mídias da gente, tá? Vamos pensar, olha só, vamos lá para a Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, qual era o sistema econômico vigente? Então, o sistema econômico era o escravista. O sistema econômico é que rege as relações de uma sociedade. Então, ora, as relações políticas decorrem do tipo de sistema econômico que o país tem. E todas as outras relações. O direito, né, os direitos do indivíduo estão relacionados ao sistema econômico, porque é ele quem, o poder econômico, né, quem domina o sistema econômico. Os representantes, né, os que aparelham os órgãos, que a gente hoje chama de estatais, né, são as pessoas que dominam o poder econômico. Essas pessoas, tá, são as que legislam, as que julgam e as que executam. Então, são as pessoas de direito na Antiguidade Clássica. As mulheres, por exemplo, o povo e os escravos não eram tidos como gente. Então, essa concepção de cidadão que a gente tem hoje, né, de que todo mundo é cidadão, todo mundo tem direitos iguais, isso aí só veio surgir na Revolução Francesa, lá em 1789. Antes disso, mulher não tinha direitos e nem o povo tinha direito, tá? Aí o que acontece? Ali na Antiguidade Clássica, a gente tem numa pirâmide uma restrição bem pequena de quem tem direitos. E o mais, né, ou seja, a base da pirâmide e quase a pirâmide inteira populacional não tem direito algum. E aí a gente vai evoluindo, né? Então, do sistema escravista passa para o feudalista. Beleza, quando a gente chega no sistema feudalista, digamos assim, né? Continua com... Ainda tem escravo, ainda tem os servos, ainda tem os senhores feudais, aí tem os nobres, aí já tem os religiosos ali. Então, a hierarquia se amplia um pouco. E ela se ampliando um pouco, claro que mais pessoas começam a ser sujeitos de direitos. Mas na época ali da Idade Média também, mulheres e povo não entravam dentro do rol de quem tinha direitos, tá? Então, só na Idade Moderna, da Idade Moderna para a contemporânea, é que surge essa ideia de direitos para todos. E essa ideia de direitos para todos surge especialmente com o documento, né? Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é quem vai efetivar essa ideia, porque a Constituição Francesa de 1789, ela já traz os direitos principais, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses são os direitos que devem ser agora distribuídos para todos. Mas a efetivação desses direitos só vai começar a acontecer a partir do documento, né, de 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que surge ali junto com a ONU, né, pós Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque essa ideia de que só um pequeno grupo pode mandar nos outros, pode matar, pode, como os totalitarismos do século XX, do início do século XX fizeram, né, destruir um povo inteiro que é julgado inferior, como fez a Alemanha nazista. Então, acabar com os comunistas, como fizeram os totalitarismos, né, na Itália, aqui no Brasil, em Portugal e tantos outros, em tantos outros países. Então, acabar com o povo por causa de um ponto de vista
um ponto de vista político, acabar com o povo por causa de uma classe social, acabar com o povo por causa de uma etnia, por causa da cultura, por causa da fé religiosa, né? Quantas pessoas não foram mortas na Inquisição pela Igreja Católica pela forma de pensar e por ter liberdade de expressão, né? Por falar aquilo que pensa. Quantas pessoas não foram para a fogueira naquela época? Então, os direitos humanos, eles trazem a concepção de que não é mais permitido esse tipo de desmando. A igreja, por exemplo, ela não pode entender que por discordar da igreja, os cientistas vão ser mortos, porque foi isso que aconteceu sempre na Igreja Católica, né? Por discordar da igreja, as mulheres vão ser denominadas bruxas e vão ser mortas em praça pública. As mulheres mulheres que praticavam adultério eram decapitadas em praça pública por ordem judicial, né? Assim, estava na lei, o homem podia fazer isso. Na Idade Média e na Idade Moderna também. Então, esse tipo de desmando não cabe mais pós-Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, depois de 1948, não é mais possível que a gente interprete que o outro está errado por qualquer motivo e mate o outro e torture o outro. Então, a Declaração dos Direitos Humanos ela não vem para proteger quem está cerceado de liberdade, ali, privado de liberdade. Não vem para proteger o apenado. Ela protege também o apenado, né? Por que ela protege o apenado? Porque como ele está restrito, ele não tem. Vocês percebem que quem está ali cumprindo pena não tem como sair daquele lugar? Então não tem como buscar os seus direitos? Lá dentro a pessoa não tem. Então como ela está restrita de direitos, aí sim, ali a gente ouve os órgãos de direitos humanos atuarem. Mas do lado de fora do cárcere, nós, que não estamos presos, que não cometemos nenhum tipo de delito ou ato infracional ou crime, aqui do lado de fora, nós precisamos ir atrás dos órgãos de direitos humanos quando nos sentimos lesados em algum dos nossos direitos. E aí a gente vai para uma ideia que, galera, é muito séria. Olha só, a gente pensa, muitas vezes, que direito é um negócio que a gente recebe. Então, não, eu tenho direito, mas direito a gente não é assim que funciona. A gente não recebe. Direito é um negócio que, digamos assim, consta, né? Esse direito aqui existe. Aí a gente, né, nós cidadãos, somos sujeitos ativos. Então, a gente precisa construir a nossa vida dentro daquele direito, pautada naquele direito que nós temos. Vamos pegar um exemplo, os direitos individuais. Então, ora, a gente sabe que algumas potências, como as capitalistas, valorizam mais os direitos individuais e outras potências, como as socialistas, valorizam mais os direitos econômicos e sociais. Então, olhem só. Se a gente entende que as pessoas têm direitos individuais, vamos pensar assim, como o direito à vida, né? A uma vida digna. Beleza, eu tenho direito à vida. Tendo eu direito à vida e a uma vida digna, eu vou precisar fazer a minha parte para ter uma vida digna. Vocês concordam com isso? Então, a gente precisa correr atrás para ter aquela efetivação de direito. Não é a gente cobrar do Estado que ele dê pra gente uma vida digna, porque se a gente for cobrar do Estado que dê pra gente, se a gente for sempre esperar que o Estado vai prover aquilo ali, a gente não vai viver. Porque o Estado, ele não é o pai da gente, e a gente percebe muito o Estado como pai. Tanto é que aqui no Brasil, se tal presidente ganhar, vai ser ótimo, mas se tal outro não ganhar, eu vou embora do país. Cara, é a gente entender, sabe, o Estado como um Estado paternalista. Ele não é pai de ninguém, não. Ele não tem que dar pra gente uma vida digna no sentido, olha só, no sentido
que a gente entende vida digna, atualmente, é o Estado prover o quê, né? Educação, cultura, o Estado provê saúde, o Estado provê educação, saúde, cultura. Vamos colocar esses 3 pontos aí que são os mais importantes, certo? E segurança, vamos botar segurança. Então, beleza, o Estado precisa prover esses 4 pontos aí. Aí, olha, e a nossa parte? Porque, beleza, o Estado, ele não provê uma educação de qualidade. Não. Aí, por causa disso, eu não estudo. Aí, por causa disso, eu não faço a minha parte. Aí, por causa disso, eu não me esforço. Porque a gente percebe assim, mas no colégio que eu estudei, Pri, a educação era muito ruim. Sim, não, no que eu estudei também. Quem assistiu aqui os meus vídeos do YouTube vê que eu estudei em colégio público a vida toda. A gente, galera, vai sofrer com, digamos assim, a falta, a ausência de certos cuidados que o Estado poderia ter com a população. Mas, ora, a gente tem 2 opções. Ou a gente continua sofrendo e reclamando, ou a gente continua sofrendo e fazendo alguma coisa para ampliar aquele direito e para melhorar aquilo ali. Existem formas? Existem. A gente não procura, porque no Brasil a gente reclama o tempo todo. Então, assim, cabe a gente parar de achar que direito é uma coisa que a gente recebe e a gente começar a evoluir nesse campo do direito, a ser um sujeito ativo, né? Ser sujeito ativo é se construir, aproveitar aquela coisa, né? Se a vida deu limão, faça a limonada, meu querido. Aproveitar aquilo que tem, aquilo que é disponível, que é disponibilizado de alguma forma, que é acessível. A gente está na era da comunicação e do conhecimento, então é possível que a gente tenha, inclusive, direitos a muitas coisas, entender os nossos direitos. Tudo está na internet. Então a gente tem que parar mais de ser dependente, né? Essa ideia de dependência que a gente tem que é o maior entrave ao usufruto dos nossos direitos, tá? Então a gente tem que pensar que os direitos humanos, eles não surgem para defender bandido. Os direitos humanos surgem para mostrar pra gente que existe uma série de direitos individuais, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, que nós temos, sim, que são, como é que eu posso dizer assim, comuns ao ser humano, que o ser humano precisa ter. E aí a gente tem que fazer como? A gente não pode se submeter a determinados desmandos que já eram comuns na antiguidade clássica, por exemplo, e que hoje continuam acontecendo. Aí nesse ponto a gente pode atuar. Digamos, eu não vou esperar que o Estado veja que eu estou trabalhando como uma escrava aqui, eu não vou esperar que ele veja, não. O que é que está acontecendo? Aqui no trabalho, eu estou sofrendo, eu estou sendo tratada de uma forma indigna, então é insalubre o meu trabalho. O que está acontecendo aqui? Eu estou trabalhando muito mais horas do que eu consigo, eu estou recebendo um salário muito pequeno e, enfim, isso é indigno, o que está acontecendo comigo? Porque se for indigno, a gente precisa começar a perceber o seguinte: ou a gente sai dessa situação, e nós, humanos, somos sujeitos históricos, a gente é capaz de mudar uma situação, a gente é capaz de sair de um estado de escravidão, porque hoje a gente não tem mais aquela corrente nos pés. Muitas pessoas vivem num trabalho que escraviza elas pro resto da vida, com medo de deixar aquele trabalho e pegar um pior, ou de ficar desempregado. Então, é o medo que é o empecilho. Aí a pessoa continua se submetendo e reclamando do Estado. O Estado não vai chegar em todos os lugares, a gente precisa ter o discernimento, a gente precisa entender, essa é uma relação abusiva, então eu vou deixar essa relação. É passível a denúncia, ou seja, é importante que eu denuncie para que outras pessoas não vivam isso aqui, é importante. Então a gente tem os órgãos hoje de denúncia, a gente pode fazer esse trabalho e sair do lugar.
Então é importante que a gente tome atitude, a gente não pode ficar esperando, porque o Estado não tem função de pai. E nem o pai da gente tem a função de estar ali atrás resolvendo as coisas da nossa vida. Então direito nunca foi um negócio que a gente recebe. Por isso que direito e dever está muito juntinho em todos os lugares. Porque o nosso dever é procurar a efetivação dos nossos direitos. É a gente procurar fazer por onde os nossos direitos sejam efetivados e não esperar que alguém venha e forneça isso pra gente, né? Então, os direitos individuais, como o direito à vida, incluem a dignidade, inclui o respeito, inclui a saúde, a educação, a segurança, tá? Mas a gente precisa fazer o nosso lado. Então, nós temos o direito ao trabalho, temos direito à moradia, à mobilidade, do mesmo jeito que a gente tem direito ao sistema de saúde, à informação, né? Nós temos direito à informação. Agora, olhem só, vejam só como a gente precisa ser ativo nesse campo dos direitos. Então, a gente tem direito à informação? Tem. Aí o que é que se alega? A informação tá ali, na TV, é só você ligar a televisão, ligar o rádio e você vai ter informação, esse é um direito seu e tá ali. Mas olha só, a informação que a gente recebe da mídia é uma informação filtrada, editada, digamos assim, tendenciosa, como a gente já fala tanto aqui nos vídeos aqui do YouTube, né? Então, a gente sabe que é uma informação parcialmente verdadeira. Então, ora, a pessoa pensa assim, poxa, mas eu tenho direito a ter informação verdadeira. Então, por isso que a maioria das pessoas vê a TV, ouve o rádio e acredita piamente que tudo que está sendo dito ali é verdade. Mas porque ela acredita que aqueles ali são órgãos que vão trazer para elas a verdade, mas o objetivo desses órgãos, né, de informação não é trazer a verdade, tá? O objetivo não é esse. Então, a gente aí entra a nossa parte ativa no nosso direito. A gente tem acesso à informação? Tem. A gente pode baixar qualquer livro que a gente quiser em PDF. A gente pode fazer qualquer curso hoje gratuito pela internet. E hoje tem vários centros aí com internet gratuita para quem não tem condições de ter internet em casa. Então, a gente pode ter acesso, mas a gente aqui no Brasil tem aquela ideia de que precisa ser fácil, e não é fácil se instruir para entender onde está a manipulação em cada uma das notícias que aparece ali nas mídias, para conseguir compreender o que é que está sendo editado, o que é que está sendo omitido, o que é que está sendo manipulado. Esse é um trabalho nosso, a gente nunca vai ter, digamos assim, essa informação deglutível, fácil, ligeira pra gente, como a gente acha que tem direito. A gente não tem direito a isso. A gente tem direito à informação, a informação tá lá. Agora, se é a informação correta, é por isso que eu tô falando aqui. A gente precisa perceber qual é o nosso papel na efetivação do direito. Porque enquanto a gente achar que a gente tem que receber, a gente não vai receber primeiro, e a gente não vai estar sendo, digamos assim, a gente não vai estar entendendo aquele direito como sendo efetivado na nossa vida. Porque não adianta a gente querer ser passivo na sociedade, porque a gente não vive numa sociedade da passividade. Todas as sociedades, em qualquer país, em qualquer época, a cultura, a informação é algo que a gente precisa correr atrás, a gente precisa querer entender, e é um esforço, né? O Paulo Freire falava muito que educação é doloroso. Por que é doloroso? Porque tira a gente do sofá, porque tira a pipoca da mão da gente, tira a televisão. A educação, ela vai num outro caminho. Ah, mas eu tenho sono quando eu leio, mas tem que forçar até o momento que você não vai mais ter sono. Tem que ir acostumando a mente a trabalhar aquilo, a ler,
a começar a entender, a pedir indicação a pessoas que leem grandes livros, pedir indicação, olha, me dá uma indicação aí de um livro que eu possa ler que seja realmente muito bom. Então a gente precisa também ter humildade para fazer isso, para procurar efetivar os nossos direitos. Caso contrário, a gente vai sempre estar reclamando e sempre estar na falta, né? Então, quando se recorre ao Estado e pergunta para ele, né, por que tantas pessoas estão desprovidas de direitos, né? O que é a pobreza? A pobreza é exatamente a ideia de que o Estado não consegue fornecer os direitos sociais e econômicos da população. Então, o Estado, ele alega falta de recursos. Ele alega a falta de recursos porque o povo é passivo. Porque o povo, em maioria, só quer receber. Então, enquanto o Estado, e eu não estou fazendo defesa do Estado, entendam isso, tá? Assim, é claro que o Estado dá muito menos do que muitas vezes a sociedade realmente necessita, ou a sociedade muitas vezes paga mais e recebe menos. O que eu quero dizer é que se a gente ficar esperando que o Estado venha fornecer aquilo que está na legislação, na Constituição Federal de 1988, a gente vai passar a vida toda esperando. Isso não acontece. Então, por isso que eu estou falando aqui, os direitos humanos, eles existem, a gente precisa conhecer quais são eles, e são muitos. São muito diversos, eu já falei de vários aqui dos direitos individuais. A gente só foca na ideia dos direitos a não sofrer violência, que são aqueles direitos que passam muito na televisão, associados aos apenados do sistema carcerário brasileiro. Então, aquele é um direito. Então, nós temos direito a não sofrer abuso sexual, temos direito a não passar fome, temos direito a não morar na rua, temos direito a não sofrer violência. Todos esses são direitos nossos, humanos, de todas as pessoas. Então, nós podemos correr atrás desses direitos, mas numa situação de encarceramento, a pessoa não pode correr atrás. Para isso é que existe, como eu já falei, existem os órgãos de direitos humanos ali, beleza? Então vamos começar a ver essa questão dos direitos humanos de uma forma mais ampliada e vamos olhar para a gente de forma mais ativa, porque é verdade que o Estado precisa ofertar, ampliar, né, a oferta de cursos, de preparatórios, de empregos, né, principalmente os primeiros empregos, fazer parcerias com a iniciativa privada para ampliar digamos assim, ampliar o leque de oportunidades no campo educacional, no campo cultural da população, principalmente da jovem, né? Então essa necessidade existe, claro, a gente sabe aqui no Brasil, mas eu digo a vocês, é muito mais rápido se a gente começar a pensar que nós podemos efetivar esses direitos com conhecimento. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende, mais a gente sobe os degraus e mais a gente consegue ampliar o rol dos nossos direitos. Então, pensem comigo, vou deixar essa reflexão aqui para vocês no final desse vídeo. Pensem comigo, se a gente pode ampliar os nossos direitos e as nossas possibilidades, as nossas oportunidades, para que a gente vai querer estar sustentando essa hipossuficiência que aqui no Brasil é tão comum, né? De eu sou defensor de uma CLT, dos direitos que a empresa vai me dar, do cartão de saúde, do não sei o que. Então, assim, se a gente aqui no Brasil continua com essa perspectiva, né, de ser provido, a gente não cresce como povo, e muito menos a gente vai ter ampliação dos nossos direitos.